Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Vou começar pedindo no início dessa vez, que é o seguinte: se inscreva no canal para ajudar, ajuda muito a inscrição de cada um. Dê um like no vídeo e aí sim, depois vendo o vídeo, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. E se lembrar de alguém que gostaria de ver esse conteúdo, que estiver precisando saber mais sobre isso, sobre o conteúdo do vídeo, compartilhe o vídeo com essa pessoa, certo? Então, sem mais nenhuma enrolação, vamos aqui. Bom, de novidade do vídeo anterior, tem apenas que eu comprei essa junta do HC que estava faltando, alguns parafusos e esse O-ringzinho aqui dessa tampa. Inclusive essa tampa depois eu vou ter que dar uma desbastada nela, porque ela não entra aqui nesse rebaixo aqui da tampa. Mas esse aqui é apenas um detalhe. O objetivo principal do vídeo de hoje é a montagem dos anéis no cilindro, para a gente poder dar prosseguimento aqui na montagem do motor, certo? Então vamos ali que eu vou mostrar como se faz. Então temos aqui o pistão e esse aqui os anéis, dois anéis grossos e um conjunto de 3 anéis mais finos que vão em conjunto na mesma canaleta. Dependendo da marca dos anéis, eles vêm aqui discriminados na embalagem qual é o primeiro, o segundo e os terceiros justamente não tem como se enganar porque são diferentes. Mas o primeiro e o segundo anel geralmente vêm identificados. No caso da marca desses anéis aqui, né, uma marca meio questionável, porque só vem nessa embalagenzinha aqui. Mas de acordo com os motores que eu já montei, aparentemente esse anel preto aqui é o segundo e o metálico sem tinta é o primeiro. Geralmente é assim, certo? Então, duas coisas muito importantes que nunca podem ser desconsideradas é a ordem dos anéis e também qual a parte dele que é voltada para cima. Vai ser difícil de vocês verem, mas no caso desse aqui tem uma marca R, uma letrinha R aqui, ó, que indica que essa parte aqui é a parte de cima. O segundo anel também tem uma marquinha R, bem ali, ó. Tá difícil de pegar foco, mas dá pra ver que tem ali uma letra R, certo? Esses aqui não tem o lado, tá? Esses aqui podem ser colocados de qualquer lado, tá? Então as duas coisas mais de início aqui principais são a ordem dos anéis e qual a parte deles que é para cima. Então a gente começa a montagem geralmente por os anéis de óleo, esses aqui. Primeiro a gente coloca essa mola aqui, esse anel em formato, né, helicoidal aqui, assim. Eu costumo colocar com as pontas viradas para cima na canaleta de baixo. Muito cuidado para não entortar, porque são bem sensíveis essas pecinhas aqui, esses anéis. Ó, coloquei com a pontinha virada para cima e no rumo do eixinho do pistão. Pode ser, tanto faz aqui ou aqui, não tem problema, certo? Depois que colocar aquilo ali, colocar aquela ali, a gente vai prosseguir aqui com o primeiro anelzinho fininho que acompanha aquele anel. Eu costumo fazer em partes, colocar primeiro numa canaleta, depois passar para outra canaleta, com muito cuidado para não entortar, porque esses aqui são os mais sensíveis de todos, por ser bem fininhos, certo? E depois da segunda canaleta, eu passo para o lugar que ele deve ser. Ó, coloco a pontinha dele ali e vou transferindo ele aos poucos. Se eu conseguir acesso à pontinha dele ali, é mais fácil, mas só assim já tá indo. Ó, bem calmamente.
Não se preocupe em colocar ele na posição certa por enquanto. Primeiramente a gente vai só instalar eles aqui mesmo, certo? Ó, o primeiro eu coloquei na parte de baixo e o segundo agora vai ser na parte de cima. Coloco na primeira canaleta, passo da primeira canaleta para a segunda canaleta. Por que eu faço isso e não coloco direto? Justamente para eles não entortarem, para eles não se alongarem excessivamente e talvez não conseguirem voltar à sua posição que deve ficar. Ó, isso aqui foi mais fácil, certo? Agora sim, depois que eu coloquei eles aqui, eu posso aí sim regular a posição deles. Aqui, achei. Ó, eu coloco a abertura dele bem no meio do pino. Aí eu venho com um deles. Ó, seguro aqui com a unha para ele não girar. E vou levar eles lá para o outro lado aqui, ó. A abertura de cada um deles. Vou levar lá para o outro lado. Tá, aqui, ó. Tá vendo que ele tá ali? Ó, a abertura dele tá ali. Aí eu coloco um deles para a direita, a abertura, e o outro eu coloco para a esquerda. Aqui não tem medida exata. O que tem que fazer é ficar em 120 graus essa abertura desse anel aqui, com a abertura dos dois outros anéis, certo? Então, coloquei um pelo lado de cá, mais ou menos aqui no rumo dessa fenda aqui, um pouquinho mais para cá, vou deixar entre a fenda e esse furinho aqui de óleo, certo? O outro, a mesma coisa para o outro lado, ok? Então, o de baixo ficou aqui e o anel de cima aqui. O que eu vou cuidar agora? Eu vou colocar o segundo anel. Ó, lembrando que esse Rzinho é voltado para cima. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou instalar na primeira canaleta. Esse daqui já é mais difícil um pouco, porque ele é mais grosso. Pronto, ficou na primeira canaleta. Isso aqui é uma marquinha de tinta que ele tem aqui. Deve ser alguma marquinha, tá? Primeira canaleta, aí depois eu vou passar ele para a segunda canaleta. Ele é bem mais firme que aqueles mais finos, mas com jeitinho ele vai também. Ó, já tá indo. Mais um pouquinho. Se tiver como auxiliar uma pontinha de faca, desde que com muito cuidado, também ajuda. Eu aqui estou fazendo na mão mesmo, que é para evitar qualquer problema. E também, claro que, como eu estou gravando o vídeo, acaba que eu me dificulto um pouco mais também, pelo fato de estar com a câmera aqui na frente. Vou pegar aqui uma chavezinha só para me auxiliar, porque deu uma trancadinha. Pronto, é só um auxíliozinho. Algum arranhãozinho que ficar aqui no pistão não tem problema, desde que seja um arranhãozinho suave, tá ok? Pronto, coloquei ele aqui, aí claro que como eu movimentei o pistão, eu posso ter dado uma desreguladinha aqui, mas vou só deixar ele aqui por enquanto, e aí agora eu vou colocar o primeiro anel. Depois a gente revisa os lugares que tem que ficar a posição, certo? Primeiro anel, esse sim eu só vou colocar aqui na primeira fenda, porque é o lugar dele mesmo. Ó, só coloca a pontinha dele aqui, força um pouquinho, pronto. Tá? Então, vamos agora sim fazer vamos posicionar ele aqui corretamente. Relembrando aqui, as duas pontinhas no meio, abertura aqui no meio do pino do pistão. Para um lado coloco o anel de baixo, para o outro lado o anel de cima, certo? Então agora, como esse daqui é o de cima, eu vou regular esse daqui 120 graus com essa abertura, mais para o lado de cá. Por quê? Porque o lado de cá é o que está o anel de baixo. Então,
mesmo que essa abertura vire um pouquinho, passe um pouquinho para o lado, ou esse anel aqui gire um pouquinho, ainda vai ter todo esse anel aqui fechado, para que a fenda desse anel coincida com a fenda desse aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele mais ou menos aqui. Ó, a fenda do anel está aqui. Eu vou colocar o segundo anel aqui. E o primeiro anel, vou colocar 120 graus com os dois. E vai ficar mais ou menos aqui. Ó, ele é bem fácil de ser movimentado. Então, isso aqui é a teoria. Por quê? Porque eu só vou colocar ele exatamente no lugar lá na hora de instalar ele no cilindro. Porque por mais que eu tente deixar ele no lugar certo aqui, ele vai acabar se movimentando. Mas então é isso, ó. O anel de mola com abertura no rumo do pino, até para ter uma referência para saber por onde começar a contar depois os graus do outro. Aqui para cá deve dar mais ou menos uns 45 graus, talvez 30 a 45 graus para um lado, mas não tem como se perder, é só colocar aqui entre o furinho e esse início do rebaixo aqui. Um anel para um lado, o outro anel para o outro lado. E aí depois o segundo anel 120 graus com essa fenda para o mesmo lado do primeiro anel, para ter todo esse anel aqui fechado e não conseguir nunca a fenda, a abertura desse anel com esse aqui. E o primeiro anel 120 graus para o outro lado. Então, se eu tiver uma caneta aqui, eu poderia mostrar para vocês. Não tenho uma caneta, mas tenho aqui um marcador, só para fazer aqui um... Ó, então, a abertura do anel vai ficar aqui, certo? Um segundo anel ficou aqui e o primeiro anel ficou aqui. Ó, mais ou menos, certo? É como se tivesse uma pizza aqui dividida em 3 fatias. Gente, eu resolvi deixar esse vídeo por aqui, encerrar ele aqui. Então vai ficar esse vídeo só como passo a passo da colocação dos anéis no pistão. Até porque, indiferente se a pessoa estiver acompanhando a reforma do motor, ou se ele quiser apenas aprender a instalar os anéis, esse vídeo vai ser útil. Senão vai ficar com assuntos misturados e não vai ser legal para quem tiver com dúvida só nesse passo a passo aqui, certo, pessoal? Então ficamos por aqui, lembrando de deixar aí o seu joinha, o seu like, né? Se inscrever se puder e compartilhar com aquele amigo que está com essa dúvida aqui e comentar aí com dúvidas ou sugestões a respeito desse assunto, certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.